Não há nada antes nenhum que é lá isso. Eu semana passada não me apeteceu fazer o antes dos planos. Eu tinha realmente planos para fazer, mas não me apeteceu explaná-los frente à câmara. Pronto, tive uns dias que não me apetecia fazer vídeos. E nestas coisas da criatividade, seja fazer vídeos, seja escrever, eu penso que por vezes quando não me apetece não é grande coisa pôr-me a forçar. Também não é grande coisa deixar de os fazer só porque tenho uma menos vontade de fazer. Mas realmente há certos momentos em que eu preciso mesmo de descansar a cabeça deste tipo de coisas, e foi o que aconteceu. Então eu não forcei. Aconteceu que não há antes nenhum. Está aí atrás o separadorzinho, mas não há antes nenhum porque eu realmente não o fiz, ainda que tivesse planos, como já referi. Mas há o depois. Há o depois. E o depois é agora, que eu vou fazer agora o vídeo, né? Portanto, o depois é agora. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz algumas coisas, claro. Tinha realmente os planos, que agora vou então explanar. Começo pelos doces, que é o que mais me entusiasma. Como já no outro dia disse aí num vídeo, realmente entusiasma mais, pronto, que se há de fazer. Então eu começo já por explicar os doces que fiz. Fiz um bolo de queijo que retirei de uma receita do livro da Vaqueiro. Este livrinho, que ainda no outro dia falei dele nos vídeos, tem aqui 3 ou 4 receitas que estão também em vídeo que eu hei de fazer. Uma delas já eu experimentei, então um bolo de queijo. Bolo de queijo fresco que vai ao forno. Portanto é um cheesecake. Na altura que este livro saiu, quem sabe os cheesecakes não seriam assim tão comuns em Portugal. Então havia esta coisa do bolo de queijo cozido. Esta é uma tarte, portanto, a receita indica uma tarte. É feita uma base e depois então é que se faz o molho, o recheio, vá, e que se põe em cima da tarte. Ora, eu saltei esse passo porque não me apetecia fazer uma base de tarte e achei que os ingredientes que o recheio leva que se aguentariam em cima de uma forma e que, não, pronto, e que dispensaria na boa a tal da base de tarte. E pensei bem, é que pensei mesmo bem. Pensei mesmo bem. Porque fica muito bom. É uma consistência diferente, é uma coisa que fica entre o pudim e o bolo, porque pronto, é queijo leva pouca farinha, logo aí já se assemelha bastante a um pudim. E depois tem o queijo fresco a dar-lhe um toque de frescura e também a adensar, de algum modo. A receita diz 500 gramas de queijo fresco. Eu não sei que quantidade de queijo ricota, porque eu usei o queijo ricota porque eu tinha congelado e realmente era melhor usá-lo. Eu não sei que quantidade de queijo ricota é que eu pus. Olha, pus uma embalagem, pronto. Depois acrescentei também 100 ml de natas e mais ou menos também 100 ml de iogurte grego. Portanto, era um resto de iogurte grego que eu tinha num balde, que eu compro iogurte grego aos baldes. Estava lá um resto, então eu acrescentei, porque a receita diz natas. A receita indica... Onde é que eu ia? Nas natas, não era? Acho que era nas natas. Pois a receita pede também 250 ml de natas e eu coloquei isso que já disse aí atrás, que foi os 100 ml de natas e os 100 ml de iogurte. Pronto, eu estava também a falar da consistência do bolo pudim, que aquilo é um pudim, não é? É um cheesecake, mas cozido. Pronto, é o que é. Eu adorei aquilo. Adorei. Pus também raspa de laranja ou limão, creio, que é o que diz a receita. Então, leva pouca farinha e patata. Pronto, essa parte já estava toda dita. O que é que eu fiz mais de doces? Fiz um crumble, vá, de morangos. É um crumble composto de outra maneira. O crumble é caracterizado por ter a fruta por baixo e o crumble por cima. Só por dizer que aquilo é colocar 2/3 do crumble que se preparar numa forma, levar a tostar logo ao forno, retirar, colocar uma mistura de morangos a que se adiciona temperos, como sumo de limão, açúcar e também amido de milho, que é muito importante, o amido de milho neste caso, porque os morangos são uma fruta muito sumarenta e em contacto com o amido de milho engrossa, não é? Pronto, faz ali uma papa e já não escorre para baixo. Cobre-se depois também com o terço restante do crumble e vai ao forno, é assim. Eu fiz este bolo pensando no Rico Filho, porque ele não gosta de fruta nos bolos, a não ser morangos.
Ah, é? Então eu vou fazer este bolo. Eu experimentei. Não sei se é um bolo a repetir. Pá, não sei. Ainda estou em conselhos comigo mesmo. Não vai estar ninguém. Ainda estou em conselhos comigo mesmo. Não estou certa de vir a repetir o bolo. Não acho nada de extraordinário. Mas, quem sabe? Quanto mais não seja por conta do Rico Filho. Sempre é um bolo com fruta que se pode fazer que eu posso fazer quando o Rico Filho for jantar lá à casa. Então, o que mais é que eu fiz? Fiz, pela segunda vez na minha vida, sumo de pera e ananás e hortelã. É muito bom. Aquilo consiste em agarrar numa pera, numa rodela grossa de ananás fresco. Um bom feijão. Um bom feijão, diz aquele senhor. Não é feijão, é ananás fresco. E triturar tudo no está difícil. No liquidificador, pondo já também água, porque se pusermos só a fruta, aquilo não mexe, né? Tem que se pôr logo água. Pá, e 1 litro de água, mais ou menos, para dar para uma refeição para 4 pessoas. E 4 ou 5 folhinhas de hortelã. Portanto, tudo desfeitinho. Aquilo consegue-se com a liquidificadora, cria tanto ar. Olá! Onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Ia na hortelã, era? Pronto. Ia no ar. Ia no ar que a liquidificadora, ou liquidificador, que eu nunca sei se é feminino, se é masculino, eu acho que pode ser aquilo que a gente quiser, é mais ou menos mais pessoas. Ok. Então, devido à lâmina, ao girar a rotação rápida da lâmina, cria-se muito ar com o polpa da fruta e não sei o quê. E adquire-se um sumo muito grosso, não é? Portanto, uma coisa densa, porque colocamos também a polpa, porque eu não usei a máquina de sumos para fazer isto. Portanto, eu pus a fruta diretamente dentro da liquidificadora. Agora vai ser, menina, liquidificadora. E é bom. Pronto, o ananás e a hortelã é uma coisa estrondosa. O ananás e a hortelã é uma coisa fantástica. A pera e o ananás e a hortelã é uma coisa fantástica. Fica muito bem. Façam, estava eu a dizer, faltam umas pilhas. Façam por favor, porque é muito por favor. Não é preciso pedir por favor, as pessoas fazem se quiserem, que não é favor nenhum, né? Pronto, façam. Aconselho vivamente a que façam uma rodela de ananás, uma pera e 4 ou 5 folhas de hortelã e 1 litro de água. Não ponham açúcar porque eu não pus, claro que pá, não fica mal pôr um bocadinho de açúcar neste sumo, mas eu não pus, eu prefiro assim saudável, eu não costumo pôr açúcar em bebida praticamente nenhuma, só mesmo na limonada, porque realmente não se traga limão, sumo de limão, né? Não se traga. Pronto. Eu sou capaz de chupar limão, às vezes gosto, mas é difícil. Bom, então, o que é que eu fiz mais? Fiz pão 2 vezes, sim. Eu costumo sempre fazer pão. Não, por acaso há umas semanas que eu não fazia pão. Então, esta semana, como já não havia muito tempo, não fazia pão, decidi fazer uma mudança. Portanto, às vezes quando a gente está habituado a fazer uma coisa todas as semanas, uma coisa rítmica, não é? Cadenciada, pronto, uma cadência qualquer. A gente habitua-se a uma cadência, um tipo de comida, que quando vamos fazer, pumba, fazemos sempre da mesma maneira, é incrível. Eu tento fugir disso, mas às vezes é difícil. E então, como eu tive algumas semanas sem fazer, 2 ou 3, foi muito mais fácil mudar algo na feitura do meu pão, que foi não colocar azeite. Eu tem-me parecido sempre que o azeite amacia a massa. Né? E que faz com que a massa se despegue com facilidade das mãos quando a estamos a amassar. Portanto, é mais fácil chegar àquele estágio em que a massa se despega da bancada e das mãos. Mas este fim de semana serviu para provar que tal não é verdade. Porque a massa despegou-se-me das mãos também. Não foi por conta do azeite, porque eu não pus azeite. A grande diferença que eu notei é que o pão fica muitíssimo mais crocante, porque se o azeite amacia a massa, obviamente quando o pão é cozido está mais molinho, não tem aquela crocância tão agradável como a que consegui com a feitura de pães. Com a feitura de pães sem azeite, era isto que eu queria dizer.
O que é que eu fiz mais? Lasanha. Não é novidade nenhuma, eu fiz lasanha, pronto. Como já disse atrás, o Rico Filho ia lá jantar e pensei, olha, vou fazer lasanha, toda a gente curte, toda a gente gosta. Só por dizer que desta vez fiz lasanha de carne, não é? Portanto, fiz uma lasanha convencional. A carne estava, não fui eu que fiz a carne desta vez, então estava mais seca do que é o meu costume. Eu costumo pôr mais molhada. Eu estava com algum receio que as placas de lasanha não cozessem. Ora, aconteceu que realmente nas pontinhas elas não cozeram porque nenhum líquido estava por sobre elas. Mas onde estava o líquido, a carne e assim, pois que estava sim senhor. Pelo meio meti, lá estou eu com os vegetais. Eu adoro lasanha de vegetais, de legumes, adoro. E então coloquei também espinafres. E esfarelei um pouco de queijo feta. Fiz o meu molho e tal e coisa, e pronto, e comeu-se e foi assim o fim de semana. Em termos de doces e salgados, foi assim.